Olá pessoal, começando aqui mais um vídeo para o canal, sejam todos bem-vindos aqui no meu cantinho. Vou compartilhar com vocês hoje um pouco da minha rotina. Como sempre, né, eu vou estar aqui lavando as minhas roupas, vou lavar esses pratos. Já coloquei aqui a água no tanquinho, né, para encher, né, para poder ir já batendo as roupas, colocando as roupas para ir batendo. Enquanto vai batendo, eu vou lavando aí esses pratos. Tá bom? Ainda bem que parece que os pratos é pouco, né? Se não tiver mais lá por dentro. Eu vou estar organizando também lá a cozinha, algumas coisas dentro de casa e vou compartilhar aqui com vocês. Espero muito que vocês gostem. Já vai deixando aí seu like, comenta aqui abaixo o que vocês acharam do vídeo, certo? E é isso, pessoal. Bora lá pro vídeo. O dia hoje por aqui, gente, está assim. Já deu uma neblina mais cedo, né? Aí, ó, não deu para apagar bem a poeira, mas se Deus quiser, parece que vai cair água, né? Eu vou cuidar aqui nas minhas roupas. Já vou começar aqui selecionando aqui as roupas para colocar para ir batendo, para depois ir lavando os pratos, né? Aproveitar que ainda não começou a chover, que o tempo hoje está meio bonito por aqui. E aí eu tenho que cuidar cedo, porque senão não vai enxugar, né, essas roupas. E é isso, pessoal. Espero muito que vocês me acompanhem aí até o final do vídeo. Se puder, para estar me ajudando aí. Confesso para vocês que eu tô meio adoentada esses dias. Não tô com muita vontade de gravar vídeo. Assim, porque eu tô sentindo umas coisas, né, meio indisposta. E aí, mas aí eu tenho que trazer vídeo pro canal, né? Se vocês observarem, meus vídeos estão ficando até mais curtos, né? Porque eu tô gravando pouco. Assim, não tá sendo aquele vídeo mais longo, tá sendo mais pouco. Porque não tá dando mesmo. Eu tô fazendo, nem diz o ditado, né? Das tripas coração, pra poder eu não deixar, né? Sem vídeo novo no canal. Por isso aí que eu peço a vocês, né? Deem valor aí, tá bom, gente? Porque é sofrido, o negócio aqui tá difícil, viu?
finalizei aqui os pratos, pessoal. Estão tudo aí na bacia. Já vou levar lá pra cozinha, né? Pra desocupar aqui o canto, porque eu já vou tirar já as roupas que tá batendo, né? Dentro do tanquinho. Ainda tem essas aqui ainda, que é pra lavar na mão. Que são as roupas de eu ir pra igreja, né? E aí tem essas outras aqui no chão. Gente, tem bastante roupa, porque já faz vários dias que eu não lavo.
pessoal, mostrando aqui pra vocês as roupas, né, que eu já finalizei. Quer dizer, já tô quase finalizando, né, porque ainda falta bater ainda os tapetes, tá dentro do tanquinho, né. Como vocês viram aí, a água já tá preta de sujo. Tem bastante roupa, olha só. Já tá com bem 8 dias, eu acho que eu lavei roupa aí, por isso que acumulou bastante, né. Agora eu vou mostrar lá pra vocês a cozinha. Tá assim a cozinha, ó, já tá. Falta só guardar aí esses pratos, né, pessoal? Mas a pia já tá limpa, né? Graças a Deus os pratos já estão lavados. Passei o pano aqui pra lá e pra cá, aqui no meio da cozinha. Limpei o fogão. Foi só uma simples rotina básica de dona de casa mesmo que eu fiz hoje por aqui, né, pessoal? E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado da minha pequena rotina de hoje. Vou finalizar aqui o vídeo com vocês. Pessoal, vim aqui rapidinho finalizar aqui esse vídeo com vocês. Por aqui já é mais de 4 horas da tarde, né? Terminei de lavar as roupas. Eu pensei que ia ter mais pouca roupa, mas no fim não tinha, né? Porque também já estava com bem 9 dias, de 8 a 9 dias que eu tinha lavado. Porque essa semana eu não tinha lavado por conta da falta d'água, né? Aí hoje eu aproveitei a água para lavar. Mas enfim, pessoal, esse foi o meu pequeno vídeo de hoje, né? A minha rotina que compartilhei aqui com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.